Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar sobre o recado forte que Leila Pereira mandou a Dudu. Coisa da renovação do contrato parece emperrada de vez. Bora falar também sobre o Corinthians, quanto o Timão já economizou com as primeiras saídas. Vou trazer informação também sobre o São Paulo, quando é que a dívida com o elenco vai ser paga. Para completar, reforço super importante no Botafogo, o América trazendo mais um jogador que se destacou durante o Campeonato Brasileiro, Luizito Soares, oferecido ao Internacional, além das últimas do mercado, bastidores, transferências, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, entre outras, e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, só aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se curtiu o vídeo, também deixa like, beleza? Bora dividir uma dica importante? Mais de 500% de bônus no primeiro depósito tá bom para você? Então saiba que a Win vai dar muito mais. Barras de ouro, Mercedes Gelandwagen, relógios Rolex, iPhone 14 Pro Max dourado, AirPods dourados, entre outras coisas, tem $1 milhão em prêmios e para participar basta acessar o site e clicar no banner Ouro do Catar. Tudo isso para você apostar nos jogos decisivos da Copa do Mundo. Nesse final de semana, sábado, Croácia e Marrocos, jogo para poucos gols. Eu acho que o empate é uma boa. Já no domingo tem França e Argentina, é o contrário. Acho que é jogo para muitos gols com ambas as seleções marcando. Você já tem seus palpites? Para mim 0-0 no sábado e 2-1 para a França no domingo. Para você apostar comigo, na Win é super simples, basta você pegar o link que está no comentário fixo, já faça seu cadastro agora mesmo na Win. Só não esquece de usar o meu código promocional, que é Nicola500, para ter mais de 500% de bônus em seu primeiro depósito. O depósito também é bem simples e pode ser feito via Pix, PicPay, lotérica, boleto bancário, entre outros. Então, não perca tempo e vem agora mesmo para a Win. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é de que a imprensa argentina já crava Nacho Fernandes como novo jogador do River Plate. De acordo com jornalistas, está tudo fechado entre o River e o Galo. De fato, já existe um acordo financeiro. O River vai desembolsar $1.800.000, além de perdoar a dívida de $1.100.000 que o Galo tem para com o River. O que pega ainda é a forma de pagamento. O Atlético quer receber esse dinheiro o mais breve possível e o River gostaria de um parcelamento. Nada que possa impedir o acordo, mas ainda depende, ainda existe essa pendência para que o Nacho se transfira para a Argentina. Bora falar sobre o Wesley. No vídeo dessa sexta-feira contei que o Cruzeiro aparecia como favorito, e é exatamente essa a situação para contratar o atacante de 23 anos de idade. O Wesley tem uma oferta de $3 milhões. Muita gente divulgando que a proposta era de $3,5 milhões, a oferta é de $3 milhões por 50% dos direitos econômicos. A curiosidade é que a maior oferta que o Palmeiras recebeu pelo Wesley foi do Red Bull Bragantino, de $5 milhões. Com detalhe importante, era por 100% dos direitos econômicos, por isso que o Verdão disse não ao Red Bull. Bora falar sobre Lucas Pires, lateral esquerdo, que é reserva no Santos e interessa ao Vasco. Informação do pessoal do site ou do canal Atenção Vascaínos. O Lucas Pires poderia ir para São Januário em troca do perdão da dívida que o Santos tem pelo Natan, dívida de R$6 milhões. Pelo menos essa era a ideia do Vasco. Duvido que o Santos aceite liberar o Lucas Pires para ter essa dívida perdoada. Imagino que o Santos vai tentar empurrar o mais breve, quanto mais puder, essa dívida para não abrir mão do Lucas Pires. Para completar, bora contar que o Fluminense está fazendo uma varredura no mercado sul-americano atrás de um lateral esquerdo, a grande carência do elenco, especialmente depois das últimas contratações. Um dos nomes especulados é de Camilo Cândido, do Nacional do Uruguai, informação da Rádio Brasil. E a última, mas não menos importante, Santos conseguiu as liberações de Johan Júlio e de Brian Angulo. O Johan Júlio, inclusive, já teve seu contrato rescindido nessa sexta-feira, vai voltar para a LDU. Brian Angulo deve ter a oficialização da quebra do contrato para os próximos dias. Seu destino deve ser o Emelec. Economia de mais ou menos R$1 milhão por mês, incluindo salários, direitos de imagem, luvas e impostos com adeus da dupla. Quero falar agora sobre o lateral Dudu. Lateral direito, que pertence ao Atlético Goianiense, fez uma grande temporada e tem recebido uma série de especulações, contatos e sondagens. Conversei antes de gravar esse vídeo com o Adson Batista, que é o presidente do Atlético Goianiense. Ele assegura que não existe nenhuma proposta oficial, embora tenha conversado ultimamente de forma extraoficial com o Santos, com o Cruzeiro e também com o Curitiba. O que pega é que o Atlético Goianiense entende no Dudu um jogador extremamente importante, que vale uma boa grana.
e os 3 interessados ainda não fizeram uma proposta à altura daquilo que se imagina. Jogador de 25 anos de idade no Dragão desde 2020, temporada atual de 46 jogos, 3 gols e 6 assistências. O Dudu também foi sugerido nos últimos dias ao Vasco. O Dudu tem o mesmo empresário do Pedro Raul, que é o Márcio Bittencourt. Houve essa sugestão, o pessoal do Vasco acabou não se empolgando tanto com a possibilidade da compra. A tendência é que o Dudu fique entre o Santos, entre o Cruzeiro e o Curitiba, mas ainda vai haver a necessidade de algumas rodadas de negociação. Só para completar sobre o Atlético Goianiense, contar que o Jorginho, de quem eu já havia contado que estava discutindo a rescisão contratual, essa rescisão já foi acertada e ele inclusive já foi anunciado como novo reforço do Sport. Imagino que vai fazer bastante efeito com a camisa do Leão. Bora falar agora sobre Luizito Soares, informação que vem do Rio Grande do Sul, dos jornalistas Lucas Dias e Diogo Rossi, dá conta de que o Inter recebeu uma sugestão, no mínimo inusitada. O empresário do Luizito Soares teria procurado a diretoria colorada, sugerindo que o Luizito fosse contratado por uma temporada. O grande problema, o custo da operação, R$1,5 milhão entre salários, direitos de imagem e luvas. Esse teria sido o motivo para a recusa. O Internacional não se entende em condição de desembolsar tanto dinheiro. O maior salário do Internacional hoje está abaixo de R$1 milhão por mês. Luizito Soares, que como vocês sabem, está sem clube desde o fim do Campeonato Uruguaio, pouco antes da Copa do Mundo começar, o vínculo dele com o Nacional terminou e ele não vai ficar no Nacional. A tendência é que Luizito Soares seja anunciado nos próximos dias como reforço de um time da Major League Soccer. Atuar nos Estados Unidos é o que mais parece plausível para o futuro do centroavante, que está perto de completar 36 anos de idade. Confesso que me surpreendi com a notícia de que o Luizito Soares foi oferecido para um clube brasileiro. Ele vem dizendo há bastante tempo que jogar no Brasil não é uma possibilidade diante do calendário extremamente maluco, em que se atua 70 vezes por ano. Ele acha que por conta da idade dele, com um calendário desse, seria algo como abreviar ainda mais a sua carreira. Quero falar agora sobre o São Paulo para responder uma pergunta que tem sido bastante feita durante as lives. São Paulo já quitou os salários atrasados? Só para relembrar, essa dívida começa em 2020, no último ano da era Leco. O então presidente decide pagar metade dos salários e deixa a outra metade para o próximo presidente. Caiu no colo do Júlio Casares esse enorme problema. Quase um ano inteiro com metade, com 50% dos vencimentos dos atletas em aberto. Para piorar, em 2021 a gente ainda estava em pandemia com uma série de dificuldades financeiras. Júlio foi adiando o pagamento dessas questões, embora elas tenham sido reduzidas. O São Paulo ainda deve uma quantia de algo na casa dos 5 milhões de reais. A última promessa é de que a quitação seria feita ainda durante o Campeonato Brasileiro. O São Paulo não conseguiu fazer essa quitação. Os atletas saíram em férias e ouviram a promessa de que o tricolor vai desembolsar a quantia que ainda resta até o Natal. Ou seja, ainda há uma semana para fazer essa quitação, mas um detalhe importante: somente os jogadores que continuam no tricolor deverão ter esse pagamento ainda em 2022. Os demais que não ficam para 2023, como exemplo o Miranda e o Éder, já foram avisados que terão direito a receber essa grana parcelada em até 24 vezes. São Paulo que enfrenta enormes dificuldades financeiras, apesar de ter conseguido registrar em 2022 um superávit pela primeira vez em bastante tempo. Quero falar agora sobre o América, informação exclusiva do Coelho. Na noite dessa sexta-feira, o América fechou a compra de Dadá Belmonte, um dos destaques do Goiás no Campeonato Brasileiro de 22. A compra fechada junto ao Água Santa, clube paulista que detém os direitos econômicos do jogador, tem as seguintes condições: R$1.700.000 à vista para a compra de 30% dos direitos econômicos. O América também pode adquirir mais 20% por R$1.800.000. Essas metas, esse valor está condicionado ao desempenho do atleta. Se o Dadá performar e alcançar algumas metas ao longo de 2023, o Coelho compra mais 20% e passa a ter 50% dos direitos econômicos. Enquanto isso, o América tem 30% e o Água Santa segue com 70%. O Goiás não tem nenhuma participação nos direitos do atleta, atacante de 25 anos de idade, que na atual temporada fez 37 jogos, 2 gols e 6 assistências pelo Goiás. Também era pretendido pelo Internacional e por clubes do exterior. O projeto apresentado pelo América foi julgado como mais interessante porque tende a fazer o Dadá Belmonte como um protagonista. Só para arrematar sobre o Coelho, o América que já havia contratado o Nino Paraíba para a lateral direita e o Nicolas para a lateral esquerda, bons reforços chegando ao América, que quase foi para Libertadores em 2022.
quase foi para a Libertadores de 2023 via Campeonato Brasileiro em 2022. Quero falar agora sobre reforço super importante no Botafogo. O Fogão fechou a compra de Luiz Segovia, zagueiro de 25 anos de idade, equatoriano, um dos grandes destaques do Independiente Del Valle, atleta que vinha sendo especulado na metade do ano por Palmeiras e São Paulo. O contrato do Segovia com o Independiente Del Valle termina em 31 de dezembro. Ele já deu sua palavra ao Botafogo e vai assinar um contrato de 3 temporadas. É esperado pouco depois da virada do ano para a realização de exames médicos e assinatura do contrato em definitivo. Enorme reforço, cara de muita qualidade técnica, ótimo jogo aéreo, sabe também sair bem com a bola nos pés. O Botafogo, sem gastar muito dinheiro, traz alguém que vai ser titular absoluto. Segovia se junta a outros 4 estrangeiros do elenco do Atlético: o Gatito, goleiro paraguaio, o Vitor Cuesta, zagueiro argentino, o Joel Carli, também zagueiro argentino, além do Jacob Montes, que é um meio-campista americano. Esses são os 5 estrangeiros. Se o Botafogo contratar mais algum gringo, vai precisar abrir mão de algum desses ou terá de fazer um rodízio. Você sabe que nas competições brasileiras só pode levar a campo ou para a relação do jogo 5 jogadores estrangeiros. O Botafogo ainda busca contratações pontuais, bem diferente das 2 últimas janelas em que saiu contratando um monte de jogador. Para essa, diante de um elenco, de uma espinha dorsal já montada, a ideia do Textor e do Mazuco é de ajustes, de contratações específicas e pontuais. E aí só mais um detalhe: me perguntaram durante o programa do Nicola se o Di Maria teria alguma chance de chegar no Botafogo. O André Mazuco me respondeu que não existe nenhuma chance. Bora falar agora sobre o Palmeiras e um impasse em relação à renovação de contrato do Dudu. Se na última vez que apareceu publicamente para falar, a Leila Pereira demonstrou enorme otimismo na renovação do contrato do atacante, dessa vez em uma entrevista ao GE, ela mudou radicalmente o discurso e jogou a bola nas mãos do Dudu, afirmando que não há mais condição de melhora da proposta. Dá uma olhada nas frases dela, abre aspas: "Eu não posso fazer mais do que estamos fazendo. É o máximo que o Palmeiras pode chegar. Não falo os termos, mas é uma proposta extremamente interessante para o jogador." Só para lembrar, o Palmeiras duvida que algum clube brasileiro seja capaz de pagar o atual salário do Dudu de R$2 milhões e 100 mil por mês. É o maior salário de um atleta no futebol nacional. Tem gente ganhando mais do que ele? Tem, mas aí na condição de treinador. O Abel Ferreira, por exemplo, do Palmeiras ganha R$2 milhões e 800 mil. Vale lembrar que o Dudu já havia sido especulado recentemente como reforço do Flamengo, do Atlético Mineiro, do São Paulo e até do Corinthians. A Leila prossegue nessa entrevista, abre aspas: "A última vez que conversei com os agentes do Dudu foi há 15 dias atrás e falei que essa é a última proposta do Palmeiras. Não posso mexer em mais uma vírgula. Já avisei que é a proposta final." O que tá pegando? O Dudu teria mantido seu salário de R$2 milhões e 100 mil no novo contrato, mas o tempo de duração do novo vínculo é o que pega. Ele tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 23 e o Dudu gostaria de ficar até dezembro de 27. A proposta do Palmeiras é de extensão até dezembro de 25, prorrogável até dezembro de 26, se no ano de 2025 ele conseguir estar em campo em pelo menos 50% das partidas. O Dudu não gostou dessa diferença de 2 anos na proposta e ficou ainda mais irritado com a necessidade de estar em campo em 50% dos jogos para ter a extensão do vínculo para 2026. Temo que essa postura extremamente intransigente dos dois lados acabe por determinar a saída do Dudu, que seria um enorme prejuízo. Estamos falando do principal ídolo do clube nos últimos tempos. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e a folha salarial, que já ficou bem mais barata para 2023 na comparação com a de 2022. Isso graças às várias saídas. O Corinthians só contratou um jogador até agora, o Ángel Romero, que chega para ganhar basicamente aquilo que ganhava o Ramiro. Ramiro, novo jogador do Cruzeiro, sai um jogador, entra outro. Então, essa aquisição não vai acrescentar custos, embora a redução da folha se dê por conta de vários motivos. Quero começar falando sobre a comissão técnica. Quando o Vitor Pereira e seus auxiliares foram embora, o Corinthians teve uma economia de mais ou menos R$2 milhões e meio. É óbvio que há uma necessidade de substituição desses caras. Fernando Lázaro foi efetivado, passou a ganhar cerca de 200 mil por mês. Outros 2 auxiliares também foram contratados. Então a economia do Corinthians somente com a comissão técnica é de mais ou menos R$2 milhões e 200 mil. Só que também saíram Matheus Vital, 250 mil. Matheus Davó, 90 mil. Raul Gustavo está de saída, vai garantir mais 70 mil de economia. Robson Bambu, Bruno Melo e Xavier não tiveram seus contratos renovados.
mais uma economia de 640 mil reais. Diante desse cenário, somando a economia da comissão técnica, mais os atletas, o Corinthians passa a ter uma folha 3 milhões e 400 mil reais menor. A folha do Corinthians em 2022 era de mais ou menos 20 milhões de reais. Estamos falando de algo na casa dos 16 milhões e 800 mil, arredondando para 17 milhões de reais. A tendência é que essa folha aumente nas próximas semanas, porque o Corinthians precisa de reforços. Está em busca de mais um atacante de lado de campo. O Bidu pode ser contratado para a lateral esquerda. Existem necessidades de melhora, especialmente do elenco. O grupo ficou menor. As opções para o Fernando Lázaro se reduziram e o Corinthians vai ter uma temporada extremamente importante. Em 2023, queria saber, na sua opinião, quem deve ser contratado pelo Timão. Use o espaço para comentários, para opinar, não esquece de deixar like, de se inscrever. A gente volta assim que surgir notícia importante. Abraço, tchau!